Fala Dev, hoje o assunto é Type e Interface em TypeScript, né? Eu fiz uma aula introdutória sobre TypeScript e nela eu abordei o assunto de Type e Interface, porém foi de forma muito superficial, né? E foi de forma proposital também, né? Porque eu queria ter uma aula específica para demonstrar a diferença, porque é um pouco mais profundo ali, né? Eu queria ter uma aula para mostrar as diferenças entre as duas, né? E quando você deve utilizar o tipo type, né, e interface para você realizar as tipagens, né, dentro do TypeScript. Quando você deve utilizar o type e a interface, né? O type ele pode ser usado, né, a linguagem permite, né, o TypeScript permite você utilizar ela em variáveis, constantes, funções e em tuplas, por exemplo, também você pode utilizar. E quando a gente está falando de interface, ela foi criada voltada para objetos e classes, né? Porque quando a gente está trabalhando com uma linguagem orientada a objeto, a gente tem todo um conceito ali por trás, né? E a interface ela veio justamente para suprir esses conceitos da orientação, da programação orientada a objeto, né? Então, como por exemplo a polimorfismo, né? Com a interface a gente consegue trabalhar com polimorfismo. Então, para a gente começar a já codar aqui e ficar, né, de forma visual, eu vou começar então mostrando o funcionamento da interface, né, onde você deve utilizar, né? Então, pegando esse conceito de polimorfismo, imagine que você tem ali um site e você tenha dois acessos, né? Um de um usuário comum, que ele vai acessar e vai ter acesso ali a algumas funcionalidades, porém você tem um usuário administrativo, e que ele pode ter, por exemplo, verificar quais são os usuários, ter todo o gerenciamento, né, de usuários, pode fazer posts, enfim, ele tem todo um acesso exclusivo por ser admin. Então, você tem ali uma classe usuário e você tem uma outra classe admin, que estende ali o usuário, né? Ou seja, ela tem todas as propriedades que a classe usuário tem e uma a mais que por ser uma admin, né? Ela tem outros métodos, pode ter outros atributos ali. Então, colocando em código isso que eu acabei de dizer, como é que poderia ser, né, isso aqui? Então, eu teria uma interface, então do tipo, eu vou dizer que o nome dela é user, e aqui dentro eu posso, por exemplo, falar que esse usuário tem um ID do tipo number, e ele vai ter também um name, né? E esse name vai ser do tipo string. Agora a gente vai ter a nossa interface de admin. Então eu vou criar aqui a interface admin. E como eu falei, ele vai estender todas as propriedades do nosso usuário. Então, para isso, a gente utiliza o extends, né? Eu até mostrei isso no vídeo anterior. A gente pode estender uma outra interface. Então eu poderia aqui, por exemplo, colocar o user. E aqui dentro de admin, o que ele vai ter a mais, né? Eu vou criar uma propriedade de privilégios, né? Que ela vai conter aqui, então, um array de string. Então, eu vou criar aqui, então, um array de string. Agora, o que a gente precisa, né? Agora eu vou criar dois objetos aqui. Um para o usuário e o outro para admin. Então, eu posso ter aqui uma variável chamada user. E ela vai receber, né, a nossa interface, né, como o tipo. Então eu vou colocar aqui user e vou dizer que ela é igual. E aqui dentro eu vou começar a informar os campos, né? Então eu tenho o ID, que vai ser, por exemplo, o 1. E a gente vai ter também o name. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, o meu nome, Gustavo. E da mesma forma, a gente tem aqui então o nosso admin. E agora o admin, ele vai estender a interface admin, porque agora ele vai dar esse erro justamente porque a classe de privilégios, né, a propriedade de privilégios não está presente na nossa variável admin. Então aqui eu sou obrigado a chamar aqui então a propriedade de privilégios e aqui eu tenho que criar um array de privilégios. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar manager user e, por exemplo, edit post, por exemplo. São duas ações, dois privilégios que esse usuário de administrador tem que o usuário não tem. Então, observa que utilizando esse conceito de polimorfismo, né, a gente conseguiu estender aqui então o usuários para dentro de admin
E a gente conseguiu criar dois objetos, né, que possuem ali características parecidas, mas que são distintos, né, possuem privilégios diferentes. Aí você pode estar se perguntando, né, tá martirizando na cabeça, e por exemplo, Gustavo, mas eu consigo fazer exatamente a mesma coisa utilizando o type. E de fato, né, se você colocar aqui o type, tanto no user, né, agora eu sou obrigado a colocar um igual aqui, quanto agora no meu admin, e aí agora a gente não vai poder mais estender, né, porque o extends ele só funciona dentro de uma interface, ele não funciona dentro de um type. Porém, a gente pode fazer uma concatenação, né? Então, por exemplo, eu poderia criar um terceiro type chamado aqui, por exemplo, de user admin, por exemplo. E aqui dentro, a gente poderia então chamar o nosso user, colocar o símbolo de E comercial e o admin. E agora, utilizando o user admin, né? Aqui no nosso objeto admin, observa que a gente não vai ter erro nenhum acontecendo aqui. E a gente está utilizando o type. Porém, a semântica do nosso código é completamente diferente. Porque agora, a leitura do nosso código, ela muda. E além disso, a gente criou aqui uma linha de código totalmente desnecessária. A gente teve que criar um terceiro type para fazer a união desses dois tipos, né? E, além disso, como eu falei, a leitura do código fica totalmente diferente, né? O nosso código não fica tão semântico quanto antes, né? A gente tinha antes uma interface admin estendendo user, né? Quando você lê isso, fica de forma muito clara que o admin necessita de user, né? Agora, quando você cria aqui um novo type, chamado aqui, a gente chamou de user admin, usando user e admin, parece que você só está concatenando, né? Não fica tão semântico ao ponto de você achar que é totalmente obrigatório ali os dois, né? Então, para o nosso código ficar mais legível possível, né? E ficar semântico, a gente consegue, utilizando a interface, né, a gente consegue ter essa melhor leitura, né? E economiza linha de código, né? Porque aqui você não precisaria utilizar um terceiro type aqui, né? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar como é que estava antes, porque eu queria mostrar aqui para você que existem outras diferenças também entre type e interface, né? Por exemplo, uma interface, você pode criar aqui, ó, por exemplo, eu vou criar uma segunda interface com o mesmo nome, né? Eu vou tirar essas propriedades daqui e, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui então que ele vai receber um e-mail, né? Que vai ser do tipo string. Observa que vai dar erro aqui, né? Justamente porque a gente não informou o e-mail. Porém, eu vou até colocar aqui logo o e-mail. Eu vou colocar aqui, por exemplo, contato@runcode.com.br e vou salvar, né? Colocar aqui a vírgula que eu esqueci. E aqui em admin a gente precisa também da mesma forma. Colocar vírgula e pronto. Observa que ele não deu erro mais. E a gente consegue, tá vendo? Replicar o nome da mesma interface. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo a mesma coisa ali que a gente fez com o type, né? A gente está, tipo, uma forma de concatenar, né? Duas interfaces. E isso aqui é muito interessante quando você tem alguma regra que surgiu ali no meio do seu código e você não quer modificar a interface padrão, porém você quer implementar essa interface, né? Você não quer estender porque a característica daquele ainda é do user, né? Porém, a gente está adicionando uma nova propriedade àquele usuário, que está específica ali para aquele trecho daquele código. Então, com a interface, a gente pode fazer isso, né? Se eu trocasse aqui para type, a gente não poderia fazer a mesma coisa. Observa que vai causar um erro aqui, ó. Ele vai falar que já existe um identificador user duplicado, tá vendo? Já existe um tipo dominado como user. Então, essa aqui é uma característica também. Agora, para um segundo exemplo, eu vou utilizar da seguinte forma. Eu vou apagar tudo aqui. Então, eu quero exemplificar aqui também o conceito de implements. Eu posso fazer que uma classe implemente uma interface. Isso é exclusivo de uma interface. Um type não pode ser implementado em uma classe. E para que eu vou querer implementar uma interface dentro de uma classe? A gente pode, em alguns casos, querer forçar uma classe
a conter, por exemplo, um método. Então, exemplificando isso, eu posso ter duas classes, né? E essas duas classes são formas geométricas, por exemplo. Então eu tenho uma classe retângulo e uma classe círculo. E eu posso querer, né, forçar que essas duas classes implemente ali o método área, por exemplo, que esse método vai ser o responsável por calcular a área daquela forma geométrica. E por que eu faço isso utilizando a interface, né, essa obrigatoriedade? Porque o cálculo de um retângulo, né, da área de um retângulo, é diferente do cálculo da área de um círculo. Então a gente não poderia utilizar o polimorfismo, né, para pegar essa propriedade para dentro de uma classe genérica ali, porque eles são cálculos diferentes. Então ele é obrigado a implementar aquele método de acordo com as suas características. Então, como é que a gente pode colocar isso aqui em código, né? Então, eu teria então uma interface, eu posso chamar ela aqui de, por exemplo, de shape. E aqui dentro, como eu falei, eu vou obrigar a classe que implementar essa interface a ter um método chamado área. Então, eu coloco área, né, o nome que eu quero, e abre e fecha parêntese, né, para simbolizar ali um método. Eu coloco os dois pontos porque também eu sou obrigado a informar o retorno desse meu método. Então, eu vou dizer que o retorno dele vai ser do tipo number, né? Porque justamente eu estou calculando a área de uma forma geométrica. Então o retorno vai ser um number, né? E agora o que eu preciso é criar as minhas duas classes, como eu falei. Eu vou ter uma classe retângulo e uma classe círculo. Então eu vou criar aqui a minha classe retângulo. E essa classe, ela, como eu falei, ela vai implementar, né? Então eu vou utilizar o implements da minha interface shape. Observe que agora a gente já tem um erro aqui, né? Que ela já está falando justamente que a classe Rectangle, ela precisa ter a propriedade área. Então a gente precisa criar aqui, a gente é obrigado a criar a propriedade área agora, já que ela está implementando o shape. Então, antes disso, eu vou criar o nosso construtor, porque eu vou querer fazer que, assim que esse objeto seja instanciado, a gente informe ali as dimensões daquele objeto, né? Então, eu vou criar aqui um construtor, ele vai receber aqui, então, dois parâmetros, né? Eu vou criar aqui, então, um private aqui, chamando aqui, então, o nosso width. Eu vou dizer que ele é do tipo number. E também, da mesma forma, a gente vai ter o nosso weight, né? Ele vai ser também do tipo number. Pronto, construtor criado, eu vou criar agora o nosso método área, né? Então, área vai receber aqui nada, né? Porque a largura e a altura já está sendo passado no nosso construtor. Então, ela vai ter como retorno aqui um número, né? Eu posso até colocar aqui, ó, o retorno dela vai ser number, né? E o retorno dela aqui, para calcular a área de um retângulo, eu só preciso chamar então aqui a minha largura e multiplicar pela minha altura da minha forma geométrica. Pronto, criando dessa forma eu já tenho a minha classe pronta. Então, da mesma forma, eu poderia ter aqui, por exemplo, a minha classe círculo, né? Então, a minha classe aqui é círculo, ela vai também ter um construtor, né? Na verdade, eu vou implementar aqui, né, nosso shape antes. E aqui a gente vai ter, então, o nosso construtor. E, diferente do retângulo, né, a única informação que a gente vai passar aqui é o radius, né, o raio da nossa forma, né. Então, eu vou dizer que era do tipo number. E agora, o que falta é a gente criar, então, o nosso método área. Então, eu vou dizer que área number aqui, ele vai, então, ter como retorno o nosso... Vou chamar aqui, então, o math.p, né, para pegar o valor de π, vezes o nosso radius, né, elevado ao quadrado. Então, aqui nós fizemos o cálculo para calcular a área de um círculo, né? E aqui nós temos o cálculo para calcular a área de um retângulo. Então, observa que utilizando o implements, implementando uma interface, nós obrigamos, né, essas duas classes a conter o método área, né, que a gente acha que é obrigatório, que é importante as duas conter. Então eu vou criar dois objetos aqui, né? Vou chamar esse aqui de rect, um retângulo, né? Eu vou dizer que então ele vai receber aqui a classe, né? Retângulo, né?
botou em letra minúscula, foi, retângulo aqui. E aqui eu posso abrir e fechar e pronto, né? Aqui dentro ele vai pedir para a gente colocar então as nossas dimensões, né? Eu vou colocar aqui então, por exemplo, 145 e o segundo número aqui eu vou botar aqui, por exemplo, 90. Pronto, ele já obedecia ali ao nosso construtor. E aqui, por exemplo, eu poderia ter o nosso circle, né? Vou botar então de circ, da mesma forma. E aqui dentro a gente só vai ter então eu vai ter que chamar na verdade o nosso nossa classe círculo, né? E eu vou passar aqui então dizendo que o raio é de 80. Então agora criando aqui um console.log, né? Chamando tanto o nosso retângulo aqui na área quanto o nosso círculo, a gente pode então executar isso aqui, né? Então eu vou utilizar aqui o testx para poder executar esse código. Executando, observa que o cálculo de ambos as formas geométricas aqui, ele foi realizado sem problema. E a gente conseguiu, né, forçar essa implementação de um método dentro de uma classe que pode ser muito útil aí, dependendo do seu projeto, conforme você pode, como pode demonstrar aqui. Então, entendendo esse conceito, né, de interface, fica muito claro quando você deve utilizar, né, ela, e também fica muito claro quando você deve utilizar o type, né, porque é todo o resto, né. Quando você não estiver utilizando em objetos, em classes, você vai sempre querer optar por utilizar o type, né, já que você não precisa utilizar ali o implements e o extends. Então, para todo o resto ali você utiliza o type. Então, é por isso que no vídeo, né, que eu fiz a introdução ao TypeScript, eu falei que grande parte ali dos casos você sempre vai utilizar o type. Então, uma outra característica, né, do type muito bacana é que a gente pode fazer combinações de tipos, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um type e eu posso chamar esse type de id. Eu posso falar que esse type id ele é igual a uma string ou, né, como simbolizando com o pipe ali, ou pode ser um number. E pronto, aqui eu tenho um tipo específico para id. Então eu posso, por exemplo, aqui criar um type chamado user e falar que ele tem aqui, por exemplo, ele recebe um id e que esse id ele é do tipo, né, utilizando ali o type id. Nesse momento, o id ele pode ser tanto do tipo string quanto do tipo number. Então a gente pode criar esses casos complexos, né, onde a gente pode ter mais de um retorno ali para dentro do nosso outro tipo, né? E não só isso, né? A gente também pode ter a interseção e a união, né, de tipos, né? Então, por exemplo, eu poderia ter um type aqui chamado admin. Eu vou até excluir isso aqui, essa parte de cima, para não confundir. Então, eu tenho o meu type admin, e esse type admin, ele tem aqui, então, uma role, né, uma regra, ele vai atender, então, só a admin. E da mesma forma, esqueci de colocar aqui o sinal de igual, né? Da mesma forma, eu vou ter um outro type aqui, chamado então de member, né? De membro. Vou colocar aqui em caixa alta também para manter o padrão. E aqui dentro ele vai ter como retorno então da role um member. Então aqui eu posso ter então um type, por exemplo, chamado user. E o user ele vai receber tanto o admin quanto aqui o nosso member. E o que acontece, né? Se a gente criar aqui uma variável chamada user, por exemplo, e falar que ela tem que o tipo dela é user, automaticamente, né, a gente vai ser obrigado ali informar que ele é admin ou member. Então, na minha role aqui, eu tenho que informar algum dos tipos, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia informar que nesse caso aqui desse usuário que eu estou criando, ele é do tipo admin. Faltou o sinal de igual aqui, né? E aqui eu coloquei admin. Então, se eu colocasse qualquer outra informação que não seja admin ou member, né, ela não seria aceita. Eu sou obrigado a colocar qualquer um dos tipos aqui, né? Então, colocando admin aqui, observa que o erro já não acontece mais. Então, eu acredito que seja isso. Na parte de type, eu expliquei um pouco mais lá na aula introdutória a TypeScript. Então, eu acho que deu para fazer essa diferenciação e você saber quando você deve utilizar a interface e quando você deve utilizar o type. Então, é isso. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e verificar se você está inscrito, verificar também as nossas outras redes no link da bio. E é isso, valeu e até a próxima.